3093. 8h28, 16 graus e 4 décimos é a temperatura. Nós temos a convidada no ar aí, Margot? Pode ser? Então vamos conversar com ela, uma pessoa que eu gosto muito, Silvana Piroli. Silvana Piroli, bom dia! Bom dia a você, Alberto, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Nesse domingo é muito importante estarmos todos juntos. É verdade. E olha, a Silvana é sindicalista, presidente do Sindicerv, tem uma história política muito bacana, de lutas, enfim. Mas hoje nós vamos conversar com a professora. Tu és professora, né, Silvana? Sou professora das séries iniciais, né, do município de Caxias. Eu iniciei em 84, para você ter uma ideia, faz um tempinho, né? 84 e tá com essa carinha aí de 30 anos ainda, né, Silvana? O Olha, tempo passa. olha só, vamos falar com a Silvana Piroli, que é professora. Mas, como presidente do sindicato, um dos maiores sindicatos aqui de Caxias do Sul, que tem mais de 5, 6 mil pessoas filiadas, a Silvana conhece muito bem a realidade das escolas, porque os professores também são filiados e as escolas também, ela tem que responder por essas escolas, visita as escolas. E essas tragédias, Silvana, com crianças de 12, 13, 14 anos sendo os agressores e sempre em escolas. E agora, todo mundo tentando fazer projeto. Vamos fazer o botão do pânico. Vamos fazer cerca. Vamos botar um guarda municipal em cada escola. O que tu pensa disso? Porque tem algumas iniciativas que não vão, nunca o executivo vai conseguir executar. E esses crimes, eles têm acontecido no Brasil desde 2011. Já foram 11, eu posso citar depois, mas não é só no Brasil, em outros países também. Qual é a tua opinião a respeito dessas propostas que tentam evitar essas tragédias aí? Bom, eu acho que tem muitas propostas importantes e interessantes, né? Mas eu tenho dividido, assim, as nossas necessidades nessa área em três frentes. Eu acho que uma é a frente do poder público. Quando eu digo poder público, é município, estado, União, executivo, legislativo, né? O que precisa? O poder público precisa estar mais presente em todos os lugares para melhorar a segurança pública, né? É uma coisa de emergência, é a maior presença, né, do policiamento ostensivo e da inteligência da polícia. Por que eu digo isso? Porque esse tipo de crime, esse tipo de organização de crimes, ela acontece hoje muito pela internet. Então, você descobrir a tempo, poder, né, saber o que vai acontecer, é um trabalho de inteligência que envolve a polícia, a brigada, enfim, né, os diferentes órgãos de segurança pública. Então, interligados e de forma cooperativa. Então, acho que isso o Ministério da Justiça tem essa opinião, eu ouvi o secretário estadual de Segurança Pública que também tem essa opinião, o próprio secretário de Segurança de Caxias também vem trabalhando nessa linha, então acho que isso são iniciativas que funcionam não só para esse tipo de crime, para outros crimes, né, que é, como eu digo, a resposta do poder público imediata que precisa, repressiva, que precisa acontecer. Agora tem uma outra situação que eu sei que tu pensa igual, né? Porque eu já conversei contigo a respeito. Tem todos esses órgãos públicos aí em ação, fazendo projetos, tentando melhorar essa situação. Mas tem uma outra situação que tem que ter inteligência, né? A família. Aí eu acho que digo, por isso que eu disse que são três, né? Uma é o poder público, outra é a escola, enquanto escola é espaço, e outra é a parcela da sociedade que vai para a escola, que é a família, que é a responsável. Família entendida assim, ó, família não é pai, mãe e filho só, muitas vezes a avó é quem cuida das crianças, o tio, né? A tia, enfim, o grupo familiar, o grupo onde está inserido esse jovem e essa criança. Então, esse grupo familiar, eu sei que todos nós trabalhamos e temos muita dificuldade de poder acompanhar tudo, né, de uma criança no cotidiano, mas é preciso que se tire meia horinha todo dia para olhar o caderno do filho, ou quando usar a palavra filha, é para a pessoa com quem que a gente cuida, né, que está sob a nossa responsabilidade, para poder ver que tipo de rede social esses adolescentes estão utilizando, onde ele está entrando, porque hoje a facilidade de entrar em tudo que é rede social é muito grande, e para você participar e entrar em alguma cilada também é muito mais fácil. Existe o submundo da internet, né? Exato, existe um mundo que muitas vezes os pais sequer conhecem, então é preciso ter uma relação de confiança com o filho, com o adolescente.
Ah, parece fácil. Não é fácil. Eu sou mãe, eu tenho um casal de filhos. Hoje eles são adultos, mas eu acho que o que eu aprendi na minha vida enquanto mãe, que sempre trabalhou fora, que sempre fez mil coisas e tal, é que não importa quantas horas você fica com seu filho, mas você tem que dedicar aquele tempo para poder conversar e criar um ambiente de diálogo com o seu filho, para que ele tenha confiança de perguntar ou de contar as coisas. E não tenha medo de conversar com o seu filho sobre isso. Não deixe. A internet não é terra de ninguém, viu? O papai e a mamãe, o tio, a tia, o responsável por essa criança vai responder, né, pelos crimes que forem cometidos, o adolescente vai responder por isso, não existe lei, existe, embora eu acho que elas são frágeis, o poder legislativo e o judiciário precisam melhorar essas leis, eu acho que tem que ter um controle da internet, não estou falando em censura, liberdade de expressão, Verdade. porque a liberdade de expressão ela tem um limite, e o limite é não entrar no mundo do crime, ou seja, eu posso falar o que eu penso, defender as minhas ideias, sim, mas eu não posso ofender as pessoas, eu não posso falar coisas das pessoas sem que seja verdade, eu não posso usar a imagem das pessoas de forma que as comprometa ou faça ver uma realidade que não é a correta, isso é crime. Agora, Silvana, deixa eu te perguntar o seguinte: tu, como conhecedora de quase todas as escolas, da estrutura das escolas aqui de Caxias, das creches também, que é um Sim, outro sindicato, tu acha que as escolas de Caxias, as municipais pelo menos, né, e as creches, teriam condições de ter um brigadiano, um guarda municipal em cada uma delas? Aquilo não, tá... não, Não não tem, tem. não Isso é tem. inviável. Olha, eu vou dar um exemplo. Agora foram chamados 40 guardas no início do ano, ali em março. Sim. A vaga era para 40, assumiram 25. Então, nós temos hoje um contingente de guardas muito parecido com quando foi criada a Guarda Municipal. Quantos são, mais ou menos? Sei, deve estar em torno agora com esses novos, vai ficar em 125, 135 de atuação na rua. Tá, Não quantas existe escolas nós temos, Silvana? 83, Ok, não então tem como. a conta é difícil Não, essa conta. não tem, e mesmo a brigada, né, mesmo a brigada militar, não, né, não tem, isso não existe. O que existe é o que precisa fazer é patrulhas ostensivas nas regiões onde tem os equipamentos públicos, nas regiões de maior incidência de criminalidade. Esse patrulhamento não serve só para a escola, ele tem que servir para a comunidade. Por isso que eu disse que o sistema de segurança pública e repressão do Estado precisa funcionar. Eu acho que ele, às vezes, não funciona, então ele precisa funcionar. Isso é um alerta. Agora, colocar guarda na escola, mesmo que seja, uns estão dizendo, mas vamos pegar os aposentados. Gente, escola não é lugar para a gente ter pessoas armadas. Se nós chegarmos a este limite, é porque a sociedade está muito doente, né? Sim. Tem outros mecanismos muito mais simples. Agora inventaram no governo passado, federal, as tais de escola cívico-militar. Aí colocavam ali um brigadiano aposentado para caminhar no corredor. Quer dizer, não adianta nada. Eu, sinceramente, eu tenho a minha opinião. Quer dizer, tem algumas ações dos poderes públicos, tanto estadual, federal e municipal, que são só para jogar confete, né? Então, Isso é para jogar para a torcida, como a jogar gente para diz. você, então, Sabe o que uma escola precisa? Precisa de hum, professor bem pago, precisa de professor valorizado, animado. porque animado, que seja empoderado. Cada vez que você usa a tribuna de uma assembleia, de uma câmara ou de um congresso para falar mal de um professor, você está com isso desrespeitando toda uma categoria e dizendo o seguinte: a mensagem que você passa para a sociedade é: não, essa profissão não precisa de respeito, entendeu? Então cada um pode fazer o que quiser. A primeira coisa é mudar essa postura. O professor está dando aula, se tem problema na escola do seu filho, se você acha que tem alguma coisa que não está correta, tem mecanismo muito mais simples. Isso são problemas de adulto. O problema de adulto você não fala do professor para a criança, você vai lá e fala com o adulto, é o diretor, é o vice-diretor. Você marca uma hora, vai lá, conversa, tira suas dúvidas, né? Porque senão todo mundo fala, eu brinco muito, né? Eu digo que eu vou escrever uma plaquinha e vou pendurar, faço cirurgias. E o pessoal se horroriza, mas você não pode fazer. Por que eu não posso fazer se todo mundo quer dar palpite em educação, sem conhecer nada, muitas vezes, É né? verdade. Então, a educação escolar, o espaço da escola, ele tem regras, ele tem um sistema de funcionamento, o professor não dá a aula que quer, ele dá a aula que precisa de acordo com o que a legislação estabelece.
Segunda coisa importante, a escola sempre tem espaços, o município de Caxias tem conselho escolar, que aliás foi uma lei que eu apresentei quando fui vereadora, onde tem pai, aluno, professor, todo mundo que discute a escola. Lá é o espaço para fazer a crítica, para levar uma sugestão. O pai é chamado na escola sempre que dá algum tipo de problema. E o maior problema das direções é os pais não irem. A minha mãe foi muito chamada quando eu dava problema, viu, Silvana? E ela sempre tomou alguma providência. Tomou, aí ela me deu uma bronca e disse, ó, te vira agora, vai, que eu não quero mais ir na reunião da escola. E aí parou de ir, né? Parou, Você ela mudou. parou. Mas é isso, as coisas têm um limite, né? Então, quando você vai buscar, mas eu não vou buscar a agenda do aluno, né? A agenda, aquilo que a gente, no nosso tempo era boletim, hoje é agenda, né? Sim. Mas é importante para você valorizar, os pais precisam valorizar a escola, falar bem do lugar onde a criança está aprendendo a ciência, o conhecimento. Agora, a educação, bons modos, o principal pilar é a família. Agora, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu também gosto do assunto educação, aprendo com vocês, professores, não sou palpiteiro, vou sempre entrevistando e aprendendo um pouco mais. Teve uma ocasião. Nós sempre. Teve uma ocasião que eu entrevistei alguém de uma direção de uma escola e um dos adolescentes fumava maconha. E foi chamado o pai dele, ó, teu filho tá fumando maconha. E o pai dele disse, o que é isso? É só uma maconhazinha. Então, é assim, ó, também tem essa relação, a família, quer dizer, os pais minimizam essa situação. Claro, os pais trabalham, as mães trabalham, a tia solteirona trabalha, e a avó, às vezes, tem que ser esse cuidado. Agora, poxa, né, é isso que você falou, é todo mundo, escola, poder público, família, às vezes a família não faz esse papel, né? É que limite, viu? Para quem está ouvindo, assim, ó, a nossa relação em sociedade, ela é construída a partir dos limites que a gente se dá e que a gente vai aprendendo a conviver, né? A criança, quando está em casa, e nós aprendemos isso porque em casa, porque a gente tinha 3, 4, 5, 6 irmãos. Então a gente aprendia a dividir o brinquedo, a gente aprendia que se a gente não tivesse determinadas atitudes, o mais velho não entregava as coisas para a gente. Enfim, aquelas coisas do cotidiano da relação entre as pessoas. Hoje temos menos crianças, as famílias têm um número menor. E os pais, na ânsia de fazer uma coisa boa para os seus filhos, muitas vezes não dão limite nenhum e atendem a todos os seus desejos. Eu sempre digo que desejo é diferente de necessidade, né? A criança precisa de limites, conversado, dialogado, ela precisa saber que não é não, ela precisa saber que determinadas atitudes ela não pode tomar, né? E isso é um aprendizado. Então, isso começa em casa, depois vai se construir na escola. Então, quando você é chamado, quando você tem algum problema, é importante que os pais valorizem essa escola. Como eu disse, na minha vida como professora, teve muitos momentos que eu dizia, não vou nem chamar o pai, porque a criança, apesar dos pais, ela está, né? Ela tá assim na escola. Como teve momentos em que você chamou os pais de uma boa conversa e resolveu muito, e foi muito importante. Porque aluno, ele é da professora naquele ano, né? Ele é daquela escola 4, 5, 6, né? No máximo 9 anos da sua vida escolar. Então, cria um vínculo muito grande, né? Mas na família ele é a vida toda, né? Então, você tem que manter aquele vínculo bom, positivo nesses anos, para que todos trabalhem na mesma sintonia. Agora, nós estamos conversando aqui com a professora Silvana Pirolli, nós estamos falando sobre essas tragédias que a gente viu durante as últimas semanas, que são lamentáveis, né? Ganharam repercussão no Brasil e no mundo. Agora, o que está se oferecendo, o que está tentando melhorar o poder público? O que tu acha do tal botão do pânico que teria nas escolas, hein, Silvana Pirolli? Olha, eu imagino o seguinte, você está dando aula e tal, e vem alguém entrando correndo, a última coisa que você vai fazer é pegar o celular para apertar o botão do pânico. Como professor, você vai proteger teus alunos, vai se colocar na frente, vai fazer qualquer coisa, menos pegar o celular, que o professor não pode levar para a sala de aula, em geral não leva, né? Ou está na bolsa, enfim, para apertar o botão do pânico. Eu pensei que era um botão que ficava em algum lugar e batia no botão para alertar as autoridades. Eu já ouvi as duas versões, e se for um botão que fica em algum lugar, então eu acho que vai ter mais aluno apertando o botão que o professor, entendeu? Acho que tem outras coisas mais simples. Ó. O que a escola precisa? Bom,
Não precisa botar o botão do pânico se você tiver, primeiro, uma escola que tenha cercado, que se você tiver alguém para receber os pais, né? E quem chega na escola, se você tiver um sistema de identificação de quem entra na escola, são cuidados, né? Se você tiver uma entrada específica para os alunos e uma específica para outros visitantes, enfim, né? Se você tiver pessoas que possam, assim, não só monitorar a entrada, fazer o acolhimento, mas também, né, dar uma olhada em como é que está a realidade da própria escola. Eu acho que essas são medidas muito mais simples e muito mais concretas, né, que podem acontecer. Nós temos em algumas escolas a figura da pessoa que auxilia, né, ali na direção, nem todas têm, né, nas escolas, em algumas escolas maiores nós temos isso no município, que cumpre muito essa função e é muito positivo. Então, você precisa ter isso. Se você tem uma ronda ostensiva da brigada próximo, vai notar qualquer movimento diferente, porque não tem crime perfeito, né? É. Se você não propaga fake news, se você, quando recebe alguma mensagem com esse tipo de conotação mais de violência na escola e tal, e encaminha para os órgãos policiais, tudo isso é muito mais eficiente do que você ter o botão do pânico, de que você ter detector de metais, por exemplo. Imagina detector de metais numa escola que muitas vezes não tem uma quadra coberta. É. Numa escola que está com a Tem rede isso. elétrica toda comprometida, numa escola que se paga aluguel, por exemplo, como é o Sim. caso nosso aqui, que temos várias escolas que estão fora do seu Teve uma escola habitat. aqui, Abramo Randon, uma escola estadual, que ficou durante 3 anos com o muro. Isso, com o muro caído. 3 anos com o muro caído, né? 3 anos. Isso. Então, ali qualquer um poderia entrar, né? Não tem botão Exatamente. de pânico que resista a isso, né? Então, tem várias coisas, nem todas as escolas têm muro, portão, enfim, adequado. Ah, tem que murar tudo. Ah, tem que ver como é que é a realidade de cada lugar, O né? pessoal pula o muro. Eu tenho, assim, até É, as histórias aqui, os 11 casos, não vou citar aqui, mas um dos casos que pulou o aconteceu, eu muro. acho que no Rio de Janeiro, o menino não foi para aula, ficou em casa e depois pulou o muro da escola e foi atirando em todo mundo, né? Exato, e agora uma coisa que é importante ali é a questão do armamento, né? Só para a gente. é, Nós já vivemos o bastante para ver a experiência de ter armas, né? E depois de ter toda a política de desarmamento, que foi um período pequeno no Brasil, se a gente comparar com a história. E depois agora temos novamente um outro período de liberação, né, das armas de forma demasiada. O que todos os estudos mostram, né? Se você tem armas em casa e as crianças têm acesso, você aumenta muito grande os acidentes com armas. Não é só esse tipo mas você aumenta muito os acidentes com armas e aumenta o número de mortes, portanto. Armar a população não é uma saída. Verdade. Mas se o bandido está armado, eu também quero estar. Mas vamos dizer o seguinte, para resolver o que mesmo? Para você ter uma arma na mão e combater o delinquente? Não, isso é coisa que tem que fazer isso é a polícia, é o Estado, E é não é isso, o cidadão. e isso Aí você arma as crianças, arma os adultos, dá como ter arma é uma forma de prestígio e tudo isso fica no imaginário da sociedade, né? e o Então, empoderamento da criança passa a ser violência. E é uma bomba relógio, exato, porque hoje eles têm na internet muitos jogos de violência, de matar, de isso. matar, matar. E se tem arma em casa, bom, aí a bomba fica maior. E tem gente. Exato, aí você tem que ver os jogos, né? Eu sempre dizia, meus filhos nunca ganharam uma arma nem de brinquedo, viu? E- Ah, é bom saber disso, porque tem pai dando arma de brinquedo aí pros filhos e isso não é legal. Isso, e achar que é engraçadinho, né? De que é bom, de que é isso. Não, eu acho que não dá, né, para ser assim, não dá para a gente fazer ter esse tipo de comportamento com a família, você tem que cuidar. Então, arma não é para criança, eu acho que arma não é nem para adulto, arma é para as forças de segurança, né? Silvana, Elas que têm essa nós responsabilidade. estamos chegando ao final aqui, muito bom o bate-papo contigo. E outra coisa, eu quero te agradecer porque tu és a presidente do Sindserv e o Sindserv cedeu gratuitamente o seu auditório para um projeto social, né, que justamente tem esse propósito de humanizar jovens de 15 a 19 anos e dar a eles um caminho, o caminho do emprego,
o caminho da humanização, o caminho do respeito à família. Então, é importante esses projetos sociais que trabalham com a juventude. E o Sindicerv, né, cedeu gratuitamente o seu auditório. Então, eu sou fã de projetos sociais que trabalham com a juventude, porque essa é a salvação. Eu também sou fã, viu, Alberto? E é importante a gente dizer isso. Os projetos sociais estão aí, tem muitos projetos bons da nossa cidade, tem muitas iniciativas positivas. E eu faço um convite, que cada um, a partir do lugar onde está, faça a sua parte para que isso aconteça. Porque a gente quer que a nossa criança, o nosso jovem, tenha um futuro. O futuro depende de políticas públicas? Sim, depende. Depende da família? Sim, depende. Mas também depende da sociedade. Se cada um fizer alguma coisa, nós vamos ter um futuro melhor. E a gente precisa valorizar essas iniciativas. Valorizar essas iniciativas é apoiá-las na que for possível. Eu não posso, nem sempre, né? E o nosso sindicato tem feito muito isso. A gente tem apoiado muito iniciativas, as escolas do município também fazem as suas formaturas lá no nosso auditório. Nós também fizemos trabalhos com relação à prevenção a algumas doenças, enfim, várias coisas que ajudam a melhorar a condição da sociedade. Esse é o papel também do sindicato. Não é só lutar pelos direitos dos seus servidores, pelas condições de trabalho, mas é também lutar para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, o meu convite para combater a violência é mais humanizar a nossa relação e a nossa vida. Então, humanizar as relações é apoiar projetos sociais, é procurar uma espiritualidade, viu, Alberto? Eu sempre digo que religião séria não ensina nada de errado. Então, encontre a sua crença, professe a sua crença, tenha uma espiritualidade, porque isso ajuda a alimentar a alma, a você ter uma tranquilidade maior, se conhecer melhor. E tem uma máxima que diz assim, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Vamos tentar fazer isso na nossa vida. Vai ser bom para a gente, vai ser bom para as pessoas e vai ser bom para a sociedade. Muito bem. Tu tá me vendo aí, Silvânia? Não tô te vendo. Tu não tá me vendo? Não tô te vendo. Olha só, eu tô te vendo. Eu pensei que tu tava me vendo aí, mas eu tô com uma camisa aqui porque a gente precisa acreditar. Exatamente. Então a gente precisa acreditar. Em dias melhores, até uma música isso aí, né? Silvana, eu quero te agradecer muito. Agora eu tô te vendo. Agora sim, sim. Olha a minha camisa preta aqui. Isso aí. Exatamente. A gente precisa acreditar. E assim, o pessoal às vezes diz, mas isso é bobagem. Não é bobagem. Acreditar em algo, ter um objetivo na nossa vida, um objetivo espiritual, acreditar que você pode. Né? Nós estamos aqui de passagem, a gente chega aqui, a gente tem dia para chegar e a gente sabe que a cada dia que passa, a gente está mais próximos a retornar. Então, que o tempo que a gente fica aqui seja um tempo de semear coisas boas, porque da vida a gente só leva a vida que a gente leva. Nossa senhora, isso aí, essa tua entrevista dá vários recortes pra gente colocar no TikTok, no Instagram. Silvana, olha, quero te mandar um beijão, sou teu admirador, não só também sou não só pela parceria do Sindicerv, mas eu já te conheço há muito tempo e sei da tua luta e do teu trabalho por questões que são difíceis aqui numa cidade como a nossa de Caxias do Sul. Um abraço, bom domingo e já tomou café ou não? Já tomei café. Então eu vou tomar um cafezinho aqui. Um abraço, bom domingo para ti, obrigado, tá? Valeu, um abraço a todos que estão nos acompanhando e vamos lá, vamos acreditar, vamos com fé que as coisas melhoram. Um abração a todos. Silvana Piroli, professora, uma experiência muito grande no meio das escolas, no meio sindical, então conhece isso e nós tratamos desses assuntos aqui para ver de que maneira a gente pode amenizar essas situações que envolvem a agressão de crianças